19 horas, a hora que a gente combinou. Sei que domingo é um dia meio complicado, né? Todo mundo tem aí família para tomar conta, para dar atenção. Mas a gente fez aquela enquete, né? Seria no sábado ou no domingo, porque aquela outra que eu tinha feito na semana, muita gente reclamou que durante a semana não pode assistir. Então, dessa vez, eu tentei fazer no final de semana. Tá? Mas vai ficar gravado, então depois a gente disponibiliza o link do YouTube. A ideia dessas lives de Tira Dúvidas, hoje eu vou... Já teve há um pouco mais de, acho que 10 dias, eu vou ser mais rápido aqui no resumo dos indicadores, porque acredito que muita gente já tenha até assistido a outra. Para não ficar repetitivo, eu vou ser bem rápido aqui na apresentação dos indicadores, e aí eu abro as perguntas de vocês, para a gente começar a tirar algumas dúvidas. Mas, antes disso, eu quero mostrar que vocês observem duas coisas que a gente está observando muito aqui no Pecúnia. Em um operacional que eu estou fazendo, já tenho observado há alguns dias que está dado certo, que é o do ajuste. Não aquele do ajuste do vídeo que ninguém assiste. É um do ajuste quando passa a hora do ajuste das 16 horas. Que tem dado muito certo aqui nos últimos dias com o V8. Então, a gente tem observado, principalmente os horários, os melhores horários para se operar, tem sido entre 9h05 e 9h40 da manhã, até 9h45. Se você tiver uma operação, você deixa, não vai encerrar, porque é 9h40, você não vai encerrar a operação. Mas até 9h40, que é a hora que as tesourarias estão terminando de fazer as posições dela para o dia, e aí depois vem a abertura do mercado à vista, que não está movimentando muito. Geralmente 10 horas, 10h10 ali, dava um movimento bom, mas não está. Está melhor se esperar 11h30, que é a hora que abre o mercado americano, para se voltar a operar até umas 13 horas. Então, a gente tem duas janelas pela manhã, entre 9h05 e 9h40. Não precisa ser uma coisa assim, matematicamente, tenho que esperar aqui 9 minutos, 59 para começar a operar, não. Às vezes tem uma operação ali, o mercado já acalmou, esses 5 minutos iniciais é para esperar aquele movimento rápido que está o dólar, logo em seguida ao leilão, muita gente zerando posição que ficou de um dia para o outro. Você pula esse horário, porque isso aí fica muito errático. Você vai pagar muito spread, que a velocidade, quando você der uma venda a mercado ou uma compra a mercado naquele horário ali, é capaz de você pagar 2 ou 3 pontos de spread. Então, eu espero o mercado acalmar, dar uma esfriada, e aí uns 5 minutos iniciais. Tá? Às vezes até menos, às vezes tem 3, 4 minutos, já está tranquilo, você vai para a operação. Agora, entre 9h05 e 9h40, se vocês observarem, nós estamos tendo geralmente 2 boas operações. E aí, depois de 9h40, eu repito, isso não é uma matemática certa, não é desse jeito sempre, mas na maioria das vezes, de 9h40, 9h50 até 11h30, que é quando abre o mercado americano, o dólar fica de lado. Então, se você for operar daquele de lado ali, naquela operação que ele fica indefinido, e muitas vezes você vai entregar o que você fez nas 2 primeiras operações. Então, o ideal é dar uma parada assim, até 9h40, até 11h30, volta 11h30, ver como é que o mercado se comporta, para fazer ali mais 1 ou 2 operações, encerrar o dia, fazer a meta, e não precisar ficar o dia todo na frente da máquina. Afinal, nós escolhemos ser trader para a gente ter liberdade, não é isso? Para a gente poder fazer outras coisas. E aí você sai do CLT para ficar 8 horas ligado nisso aqui, não sei se foi esse o propósito. O propósito não era ter liberdade, então o cara vai e fica o dia todinho, muitas vezes ganhando, entregando e devolvendo. Então, a gente tem que ver o mercado como eu vejo como um caixa eletrônico
que eu vou ali uma ou duas vezes tirar o dinheiro e se tiver oportunidade de tirar. Se não tiver, tranquilo, cara, no outro dia vai ter. E se perdeu, se entrou e não deu certo, uma, duas, três vezes, aquele dia pode não ser um dia bom. Outra observação que eu gosto sempre de fazer é sobre as semanas. A primeira e a última semana do mês, Eric, se você puder desligar o seu microfone, acho que fica melhor. A primeira e última semana do mês, geralmente são as semanas que mais o dólar movimenta. Então, vocês viram essa semana como foi bom. A gente deu para fazer muita meta, muita gente ganhando. Essa próxima semana agora, já é a segunda. Já vai ficar mais lento o mercado. Já vai não dar tantas pernadas. A não ser que tenha notícia, que tenha motivos para isso. Então, esperem sempre uma segunda e terceira semana para buscar alvos curtos. Pode ser que vocês não consigam ver tantos bloquinhos amarelos lá no V8. Tá? Então, depois das considerações, vou passar aqui para a gente passar aqui uma geral pelos indicadores. O pessoal que está chegando. Quando vocês recebem o Pecúnia, você recebe o original, você recebe 4 regras distintas. A primeira, a V4, que eu fiz pensando mais no índice do que no dólar, porque o índice ele é muito volátil, então eu criei uma regra mais conservadora. Então você vai ver muitas vezes o V4 fazer isso aqui, ó, descer uma pernada dessa de 1.000 pontos quase e ficar tudo branco. Por quê? Porque não atendeu aqui aos critérios no início dessa pernada aqui, desse topo, não atendeu os critérios que ele avalia que seja importante para entrar na operação. Olha, bem aqui ele avaliou, levou um stop. Depois, não atendeu mais os motivos, ele levou 3 stops aqui. Ó. Ele vendeu, comprou e vendeu ó, nesse horário aqui de entre 3 e 4 horas da tarde. Horário ruim de se operar, né? Mercado de lado. Depois desceu 900 pontos e não deu entrada nenhuma. Subiu mais 300 sem entrada nenhuma, para depois me dar uma entrada de 570 pontos. É ruim? Eu não opero o índice, tá? Mas eu acho que não é ruim 500 pontos. Agora, ele é bem conservador. Então, ele foi um indicador feito para operar menos. Vai se livrar sempre de stop? Não. Tanto que levou 3 stop aqui e ganhou uma. E esse dia que foi horrível, né? Então, eu estou vendo aqui de 2h30 da tarde às 6h30 só. Se pegar o dia todo, até que ele de manhã deu alguns movimentos bons. Tá? Isso aqui usando o 7R, porque o pessoal está usando mais lá o 7R. Eu tenho acompanhado algumas vezes, mas eu não gosto de operar esse tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico que anda fazendo muito rabisco. Então, não é o meu estilo operacional. É por isso que eu não opero índice. Não consigo ver um movimento assim e para cima e para baixo, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Muitas vezes eu saio da operação, depois ela vai, não gosto. Mas tem quem gosta, foi feito o V4 para isso. E aí, como eu sou fã do dólar, né? Não podia deixar de ser, fiz 3 indicadores para o dólar. Mas aí foram evoluções que foram nascendo à medida que o Pecúnia foi evoluindo. Então, no dólar, nós temos o V6, que seria o mais conservador dos 3 para o dólar. Eu opero via cross-order ou direto dólar cheio, mas você pode colocar lá no mini também, se você achar. Não, prefiro operar pelo mini. Tranquilo, bota o mini. O mini está, inclusive, com volume bom. Tá, deixa eu botar sem ele aqui na tela. O Prof não está nem carregando aqui o mini. Bom, você pode colocar o crossover, pode colocar no mini. Agora, o V6 é o mais conservador. Então, pode acontecer que o V6, às vezes, faça isso aqui, ó. Subiu branco, 20 pontos.
porque não atendeu os critérios dele aqui para fazer isso aqui. Depois ele te deu aqui 10 pontos, levou um stop, entra na virada de cor, aí é uma pergunta que todo mundo quer saber. Eu entro na virada de cor ou não? Eu, Gil, não entro. Se eu estiver operando no V6, eu não entro. Ah, então você vai deixar de pegar tudo isso aqui? Vou. Problema zero para mim isso aí. Porque depois ele me dá a oportunidade no branco e me deu 43 pontos. Alguns clientes já fizeram backtest de virada de cor e operam essa virada de cor. E acho muito bom. Eu não gosto. Porque a virada de cor, ele é geralmente, para ele virar essa cor rapidamente, assim, sem passar por nenhuma indefinição de mercado, é briga de gente grande. O cara, para conseguir fazer virar o mercado do jeito que eles fazem aí, por exemplo, aqui, ó, vem caindo, vem caindo, vem caindo, o cara chega bem aqui e consegue virar para fazer 27 pontos, não tem pouco dinheiro rolando aqui. Eu não gosto de entrar em briga de player grande. Eu prefiro ver para onde é que eles estão indo e ir junto. E o que mais me atendeu a isso foi esperar uma indefinição no mercado, branco, para depois entrar. Como é que a gente entra? O famoso setup do box branco, né? Vamos falar dele. O setup do box branco é você aguardar. Vai tomar banho logo, macho. Para a gente rir. Talas, se você desligar o microfone, talvez fique melhor. Grande bispo. Vamos lá. Olha só. O famoso setup do box branco. Após o branco, nós temos uma cor vermelha e faz a venda aqui. Aqui ia passar um calor de 4 pontos. O seu stop estaria aqui, ó. Estaria aqui em cima, 2 boxes para trás, 7, 8 pontos. Ele não estoparia e você sair aqui com 6, 7 pontos. Poderia ser até com 10, se fosse puxando aqui. Consegue pegar essa pernada toda? É difícil. É muito difícil. Porque você vai protegendo, para não deixar virar negativo. E aí ele faz uma volta dessa aqui de 8 pontos, você não vai deixar a proteção de 10 pontos. Tá? Geralmente você deixa a proteção, se você já está ganhando, você vai deixar de 3, 4 pontos. Então, eu acho que não pega essa pernada toda. A não ser que seja o cara foi no swing, né? Tá? Eu não pego. Aí, lá no grupo, algumas vezes, o pessoal usa o stop ATR, usa alguma coisa e consegue pegar bem mais. Mas eu sugiro que você vá protegendo o seu financeiro. Está ganhando, já começou aqui a dar 6 pontos, 7 pontos, tá? Não vai deixar isso aqui virar negativo. Não pode. Então, o V6 ele é o mais conservador dos indicadores do dólar. Depois nós fizemos o V7, que ele é muito parecido, mas ele é mais agressivo. Por exemplo, você lembra aqui no V6, ó, ele perdeu essa entrada aqui. Ele não entrou. Por quê? Para o V7, eu tive que diminuir os critérios que ele olha para poder entrar. E aí, olha que interessante. O V6 fez uma virada de cor aqui. O V7 não fez, porque os parâmetros que ele está olhando são diferentes, mas ele pegou a pernada de 12 pontos, 10, 12 pontos aqui. 20 pontos. Então, ele é mais agressivo. Esse dia aqui foi um dia até muito tranquilo, que ele foi muito direcional. Mas se você puxar um dia que não foi tão direcional, tá difícil, que todo dia está sendo, você vai comparar aqui, por exemplo, ó, ele faz muitas operações. Se você puxar aqui o V6, olha como ele fica mais branco nesse dia aqui. Então, ele é um indicador que ele não vai perder muitas entradas. E aí, chegamos no famoso V8. E o que o V8 nos traz? Além de ser um pouco mais agressivo do que o V7, porque o que ele faz umas entradas depois de uns stops. O V7 ele não tem a posição do stop, como ele tem aqui no V8. Então, o V8, quais são as principais características dele? Ele é um indicador agressivo, como o V7. Ele tem os pontos de stop e de gain.
a linha azul é o stop da compra, a linha verde é o alvo. A linha vermelha é o stop da venda. E a amarelinho, o dourado aqui, é quando atinge o alvo. Então aqui ele deu a entrada aqui no primeiro box, marcou o alvo. Na hora que ele chegou lá no alvo, ele ficou amarelo para mostrar para você que chegou no alvo. Tá? Botou um stop aqui de 9 pontos para um gain de 10 pontos. Nesse caso aqui. Às vezes o gain vai ser maior do que o loss, às vezes o gain vai ser menor um pouco do que o loss. Isso vai depender da volatilidade do mercado e de alguns parâmetros que ele utiliza para fazer esse cálculo. Nós tivemos essa semana um trade que ele parece que deu um stop de 4 pontos para pegar 15 e foi no alvo. Aí, aproveitando aqui, o que eu quero considerar mais que vocês observem é que esses pontos aqui que ele está calculando está servindo muito de suporte e resistência. Quando ele chega, parece que ele engancha. Tá? Ele está fazendo esse... Ó, chegou, bateu, voltou para depois sair de novo. Então, a forma como ele está calculando isso aí está coincidindo muito com pontos de suporte e resistência naturais. Então, fiquem muito atentos a isso, para não entrar contra esses pontos aí. Tá? Então, se você, por exemplo, perdeu esse trade aqui, está bem aqui, você, cara, não vai entrar aqui e fazer uma venda aqui, porque é muito difícil ele passar daqui. Aqui nos casos ele passou, mas antes ele passou um calor. Se você perder a entrada aqui, depois do box branco, quiser entrar de novo, quiser entrar depois que passou, o teu stop vai ficar mais caro. Ó, se entra aqui, teu stop é 9 pontos. Se você entra aqui, teu stop já vai para 13. Para pegar quantos? Pegar só 5. Não vale a pena. E aí vem uma pergunta que o pessoal tem me feito muito. Eu devo entrar no mercado ou eu devo pendurar a ordem? Ó, o mercado está muito volátil e o book muito vazio. Eu tenho optado muitas vezes em pendurar a ordem. Pode ser que às vezes ele vai sem mim. Mas, por exemplo, uma operação dessa aqui, se eu tivesse entrado, ele pintou o box vermelho, subiu e voltou para me pegar. Ó. Se eu penduro a ordem de venda aqui, vem aqui, ó, ficou vermelho. Eu penduro minha ordem bem aqui. Eu espero. Ó, ele veio me pegar. Vendi onde eu queria. Então, é bem interessante vocês observarem isso. Se deve pendurar ou entrar no mercado. Falando aqui no chat aqui. Beleza, Cláudio. Dólar, mais um índice, dólar vida, exatamente. Uma pergunta. Eu não estou identificando quem é que está com o áudio ligado aí, mas se alguém puder ver, verificar e desligar. Eu acho que é a Adriana. Se você puder desligar, Adriana, me agradeço. Muito obrigado. Bom, vamos continuando aqui. Vocês têm alguma pergunta sobre o que a gente conversou aqui até agora? Gil, Pois não. no V8, ele tem alguma das configurações de estratégia que puxa o stop gain? Porque eu tenho notado que minhas ordens OCO, eu engancho ela como você explicou agora, né? Eu deixo ela já fixada depois do box vermelho. Só que conforme ele vai indo para a direção do alvo, o meu stop sai do vermelho e ele vai para o ponto de entrada. Isso é do Pecúnia mesmo? Não, aí você deve ter feito um trailing stop e ele deve estar programado para fazer isso, para andar tantos pontos. Ó. O trailing stop, se a sua versão for a Profit Pro, é assim, ó. Vou dar uma... Por exemplo, o meu aqui. Como é que tá, esse dólar está configurado aqui? 10 pontos de gain para 10 de loss. 20 ticks, tá? Por que eu coloco isso aqui? Quando eu estou operando pelo VisualBot, o VisualBot eu vou sair e entrar pela cor. Então eu coloco essa ordem oco aí
para uma proteção, porque às vezes ele não lê a cor de saída, nem do gain, nem do loss, ele vai logo em seguida pegar a minha ordem pouco ali. Mas o que você deve ter feito é isso aqui, ó. É o trail stop, que é esse aqui. Vou apagar esse aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Esse aqui. Quando anda 4 pontos, eu já protejo com meio ponto. É o alto break-even. Isso aí deve estar acontecendo com você. Andou a favor, X pontos. Depois você observa no seu editor de estratégias como é que está. Ele leva para um meio ponto. Por que eu boto do meio ponto? Meio ponto paga as taxas. Então, eu andou 4 pontos, cara. Eu estou buscando pegar 10. Tá? Que é mais ou menos a média que está dando alvo. Mas eu não vou admitir andar 4 pontos a favor e voltar e me pagar um loss de 7. Porque eu não estou pagando 4, não estou pagando 7, estou pagando 11 pontos de loss. Então, quando anda 4 a favor, eu levo o break-even de meio ponto. Voltou, meio ponto eu saio, pago as taxas, ainda saio com alguma bobagem lá. Se ele for a favor e continuar indo, aí é o trail stop. O que eu faço? Andou 5 pontos a favor. Aí eu levo o meu stop para ficar 3 pontos atrás. Digamos, andou 8 pontos, eu já garanto 5. Andou 9 pontos, eu já vou garantir 6. Se ele foi no alvo, pronto, beleza. Peguei os 10 e não precisou ir no alvo. Se ele volta 3 pontos, eu garanto sair com lucro. Então, eu tenho utilizado essa estratégia aí e tem me ajudado a não sair no loss em algumas operações. Porque, cara, olha, operação boa, ela vai para frente. Não adianta, a gente tem tantas opções, tantas oportunidades aí no V8, pela agressividade dele, que não dá para a gente ficar querendo pagar stop. Eu dou 4, 5, eu queria pegar 10 e vou ficar negativo. E a outra pode ser que não ande nada, aí você vai realmente ter que pagar um stop. Então, eu tenho usado esse trail stop. Então, é isso aí. Não é recomendação. Cada um deve testar o que deve ser feito, como é que deve ser o seu operacional. Mas observa aí no seu Profit se não está configurado isso aqui. É por isso que ele está andando. Não é por causa do Pecuniary, não, tá? Tá bom. É que eu usei umas que estavam e fui modificando. Pode ser que eu tenha colocado em alguma outra Pode ter sido. oportunidade. Perfeito. Obrigado. Claro. Bom, tem mais alguma pergunta aí? Bom, Caleb, uma sugestão para o Pecúnia é colocar um box que sinalize exaustão do movimento. O problema é que esse box exaustão do movimento eu só vou saber depois que passou. Então, não tem como ele prever que o movimento vai exaurir ali, entendeu? Então, é meio complicado ele prever uma consolidação, uma exaustão, tá? Então, eu não conheço, mesmo que fosse utilizando outros indicadores, como o ADX, o estocástico, eu não uso esses indicadores nos meus operacionais, é praticamente impossível você acertar isso, tá? E aí, podia ser marcar um box, uma caixa para trás, como tem um indicador aí do Profit, é o Darvas, que ele mostra isso, tá certo? Mas ele mostra bem atrasado, então não vejo muito sentido. Cara, os indicadores que eu uso na minha tela é simplesmente o ajuste, tá certo? Somente o ajuste para fazer o meu operacional e o pecúnia. Não uso mais nenhum indicador, não, porque eu deixo... Antigamente, minha tela era cheia de indicador. Só que aí eu olhava uma coisa, uma dizia uma coisa, outra dizia outra, e para eu tomar decisão na hora do mercado, cara, era complicado, tá certo? Então, quando eu fui estudando os movimentos dos preços e fui programando, eu fui tirando os indicadores,
até adiantando aqui a pergunta do Célio, se utiliza o high-low da minha estratégia. Cara, eu não uso high-low, não uso média. Eu não tenho nada contra as médias, eu acho que bacana quem utiliza. High-low são médias, né? Médias máximas e mínimas, mas não uso. Tá? O Pecúnia ele não tem nenhum indicador por trás para fazer essa leitura. Então, você pode combinar ele com qualquer indicador que não está sendo redundante. Mas o que me trouxe uma consistência foi a tela limpa. Era seguir, porque eu sei lá atrás, a parte suja está por trás dele, ele está fazendo. Agora, filtros. Muita gente me perguntando, quais filtros eu devo usar? Devo usar as nuvens? Não devo usar as nuvens? É o seguinte, filtro, para mim, ele vai ser... Eu vou usar no dia que ele tirar de stop e não tirar de gain. Tá? Falando aqui até ser bem seco. Filtro vai tirar de loss e vai tirar de gain. Então, eu não sei quando é que ele vai me tirar de um loss e vai me tirar de um gain grande. Eu prefiro utilizar só ele aqui. As nuvens, eu repito, foi uma necessidade de um cliente que pediu que eu programasse, surgiu no grupo, mostrou, o pessoal gostou e eu passei a mandar. Não estou dizendo que elas não funcionam. Ajuda, principalmente o iniciante, a não entrar em algumas enrascadas aí, mas eu não utilizo. Eu acho que a tela limpa, principalmente para o iniciante, é melhor começar com a tela limpa. Depois você vai colocando mais algum acessório que você achar necessário. O Carlos, se eu recomendo usar compra ASC e venda bid ao invés de compra venda mercado. Cara, Carlos, no mercado atual, com esse book vazio, com essa volatilidade, eu acho que a compra bid e venda ASC não é a compra ASC e venda bid, tá? A compra ASC e venda bid está sendo igual a venda mercado, tá? Se você está agredindo o book, quando você compra ASC e venda bid, o que tiver lá, quando você bota compra bid ou venda ASC, então você está pendurando, esperando ser agredido. Eu prefiro. Eu tenho gostado das operações de pendurar na compra bid e venda ASC. Tá? Quem não quer perder a oportunidade, por exemplo, deixar de entrar no trade, faz o seguinte, entra no mercado, mas sabendo que pode pagar um pouco de spread, tá certo? A gente tem alguns clientes que eu sei que usam a compra a mercado ou venda a mercado, entram a mercado, mas na hora de sair, ele sai pela compra bid e venda ASC. Porque aí ele garante que o preço dele vai ser o preço que ele quer. Tá? Mas para quem não pendura a ordem. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que a compra bid e venda ASC para o mercado atual está muito bom. Agora, lembrando que pode ser que o trade vá sem você. E não vá se desesperar para pegar atrás, não, porque é possível que você vá pegar mais caro. Saiba que você pode ficar fora. Caleb, qual a melhor entrada pela nuvem? Quando encosta ou quando entra? Bom, a nuvem. Vou colocar a nuvem aqui para a gente poder falar sobre a nuvem, né? Se a nuvem... Vamos botar aqui a nuvem. Nuvem 1. As nuvens são 3 médias, tá, pessoal? 17, 34, 9, 17, 34, me parece. Opa, eu botei errado. A nuvem 3 aqui. Lá no vídeo da nuvem, eu mostro bem claramente isso aqui. Mas, por exemplo, olha um exemplo aqui. O Pecúnia V8 mandou vender e a nuvem está verde. E aí, você venderia aqui ou não? Você não venderia. E ele foi no alvo. Tá? Mas você podia deixar para vender só quando ela ficasse vermelha. Aqui, ó. Você vendeu um pouquinho pior, também foi no alvo. Agora, tem um detalhe. Eu venderia aqui porque a nuvem preta está em cima. Ó. E essa nuvem preta, ela serve como suporte ou resistência muito importante. Então, as entradas dos pullbacks também pode ser, respondendo a sua pergunta, Caleb, foi no alvo, voltou na nuvem, pode ser uma reentrada aqui. Tá? Ó, você não entrou aqui porque estava verde, espera voltar na nuvem para entrar. O stop, se ela entrar na preta, tá?
Entrar na preta, cuidado. Então, ó, aqui livraria de um stop. Ó. Ela está vermelha, não tem nuvem preta aqui, nem embaixo, a nuvem está bem. E aqui você venderia e foi no alvo. Então, as reentradas é quando ela chega na. Por exemplo, fazer uma compra novamente aqui. É quando ela chega na verde. Então, aqui você não venderia. Tá? Então, acho que eu respondi a sua pergunta, né? Quando ela encosta, ó, ela foi, encostou, vendeu de novo. Isso, inclusive, era o operacional que a pessoa que criou a ideia dessas nuvens fazia. Ele entrava, saía com 4, 5 pontos, ficava esperando voltar a nuvem para poder entrar de novo, como aqui, e pegar mais alguns pontos, para fazer reentrada. Ele nem usava como um filtro para se entrava ou não, ele usava outros filtros, mas as reentradas eram feitas dessa forma. Se eu uso leitura de fluxo, sim, eu uso leitura de fluxo, Caleb. No meu monitor tem o Pecúnia me dando as entradas e eu vejo no fluxo para confirmar minhas entradas. Por exemplo, se ele está me dando uma compra aqui e eu vejo que o Bradesco está vendendo bem aqui, por aqui assim, lá no book, eu não vou comprar aqui, eu deixo passar. Aí, se o Bradesco tirou a compra porque era um blefe, tirou a venda porque era um blefe, aí eu entro com tudo e vou. Mesmo comprando um pouco mais caro, mas eu fico olhando, fico de olho no fluxo, sim, tá? Principalmente em lote escondido, quase todo dia você vê lote escondido da BTG entre 9 e 10 horas da manhã. É um momô para você entrar. Pecúnia mandou entrar e tem lote escondido na compra, cara, pode ir que é muito bom. O movimento de 4, 5, 6 pontos, tranquilo. O fluxo anda pouco, né? Você vai ali pegar poucos pontos. Mas aí eu vou apoiado com o Pecúnia e posso estar seguindo a operação mais tempo. Eric, boa noite. Como tu faz para filtrar as possíveis entradas falsas? Olhando o fluxo, Eric. Aí, agora, foi até bom você perguntar sobre entradas falsas, porque eu vou dar um testemunho aqui. Por muito tempo, eu passei a tentar sair de entradas falsas. E a conclusão que eu cheguei é que a gente nunca vai conseguir sair das entradas falsas. Elas sempre vão existir, porque o mercado é feito por pessoas com interesses distintos. Uma hora um cara está precisando comprar dólar, o outro está querendo vender, e não interessa se está caro ou está barato. Então, cara, não adianta. O mercado é isso. Você nunca vai conseguir 100%. O que você precisa fazer é o seu gerenciamento de risco. É você ter um gerenciamento de risco muito apurado. Isso é que vai te dar tranquilidade para entrar nas entradas falsas, que não são falsas. Para mim, não são falsas. Na hora que o Pecúnia deu uma venda aqui, ele estava atendendo todos os critérios para fazer a venda. Foi falso? Não. O mercado mudou. O mercado vinha caindo, ó, e o mercado mudou. E ele conseguiu ver isso aqui, ver que estava errado, saiu rápido da operação e entrou no lado certo. E essa percepção, a gente, quando está na hora do trade, se não tivesse as cores para me mostrar, isso eu ia demorar para perceber, mesmo olhando o fluxo. Então, as entradas que chamam falsas vão sempre existir. Pode botar o filtro que for, meu amigo. Pode botar um filtro feito lá na NASA, aqui. O mercado é soberano. Ele vai para onde ele quiser. Ele não obedece filtro, não obedece nada. Então, eu acho que a gente tem que gerenciar o risco, porque as entradas falsas sempre vão existir. Tá certo, Eric? Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Com licença, o Gil, tá me ouvindo? Pois não, estou lhe ouvindo, pode falar. Bom, hoje exatamente a respeito do V8, eu estou utilizando ele, essa semana foi fantástico para mim. Eu tenho umas métricas e uma análise para mim, como eu vejo assim, você fala muito de indicador, mas para mim até eu acho que a Aline já falei com ela, eu uso ele para mim, ele é uma ferramenta.
Sabe Sim. aquele momento que tu achava não, eu olhava assim, mas faltava alguma coisa. E para mim a semana foi bem fantástica, assim, eu fechei bem acima da média, tava ótimo. E a respeito do V8, o que eu gosto nele? Por exemplo, ele é um indicador que nem tu falou, para quem quer fazer a meta mais cedo e sair da frente do computador. E graças a Deus, desses vícios eu não tenho. Eu Sim, bato a meta aqui que eu estipulei para mim 10 pontos, ou se me der mais ou se me der menos, eu saio, desligo a máquina, ou então 2 stop e para mim acabou. É o que eu aguento no dia. E assim, Gil, o pessoal comenta muito, assim, eu vejo assim, para mim é uma questão de interpretação. Pessoal, pelo menos assim, eu faço uma interpretação todo dia, eu procuro operar sempre assim, ó, analisar o que o mercado está fazendo, e o dólar eu gostei bastante. Eu tinha feito um outro curso, porque o dólar ele é direcional e ele é mais técnico, ao contrário do mini índice. Mini índice quase te infarta, né? E depois ele faz o que hoje te dá uma raiva, né? E assim, ó, a respeito do V8, eu tava com um problema aqui no meu áudio, deixa eu ver se eu tô fazendo da mesma maneira que eu acredito que é a maneira correta. Eu entro nele, às vezes não dá tempo, eu entro no mercado, mas enfim, pago um spread um pouquinho mais caro, beleza. Mas, principalmente assim, eu vejo que quando ele anda 4 pontos e meio, eu já protejo meio ponto e deixo meu alvo lá. Pronto. Se a operação ela é vencedora, ela vai vir e vai bater meu alvo. Eu tenho uma coisa com isso, que a cliente falou, vem protegendo aos pouquinhos. Aqui, e ó. se ele chega muito perto do alvo, às vezes ele começa a ratear e vira o box, aí eu zero. Sim. Isso era É o que eu tô Exatamente. E mesmo que eu saia com meio ponto, foi na terça-feira, saiu com meio ponto e o mercado ele ficou só direcional em venda. Pelo V8 não teve mais nenhuma entrada. E como eu estou utilizando, estou me adaptando com a ferramenta, eu não tenho, eu uso ele. Por enquanto eu não usei o outro. Eu vou dar uma olhada no V6 ou no V7, pretendo até usar o V7, o V6, que é mais tranquilo, porque observando, por exemplo, você viu que o dia está na tendência, eu nunca opero contra a tendência do dólar. Se ele está caindo, eu tento só achar venda. Melhor coisa. É o que eu acredito que eu estou usando a ferramenta, mas eu vou deixar um comentário assim, pessoal. Eu tinha uma leitura particularmente, tanto tempo já, eu venho me esforçando, me dedicando, a interpretação da pessoa. Para mim, assim, ó, o que eu observo no dólar, se ele perde um suporte do dia, ou se ele ganha uma resistência do dia, a tendência dele ter uma tendência forte de movimento de alta. Então, eles são suporte e resistência, eu procuro executar operações dentro dos extremos. Sim. São observações que você vai ganhando com o tempo de tela, né, Isso. cara? Exatamente. E assim, para mim, ficou tranquilo. Outra pergunta, Ju, assim, ó. Tenho observado que aconteceu foi sexta-feira, era peiro. Sexta-feira nada aconteceu, mas peiro, daí eu já fico meio com medo. Então tava bem positivo, eu não fiz nada, eu fui bem disciplinado, só observei. Mas ele deu uma entrada, quando ele dá aquelas entradas logo de cara, assim, ele abriu, que o dólar já observei uma coisa, o dólar se ele tem um gap, ou ele ganha o gap e passa, ou ele ganha o gap e volta, ele cai. Eu já observei mais ou menos isso, ele dá uma... E ali, por exemplo, teve bem na sexta-feira, ele deu 2 operações de compra, eu vou te confessar um negócio. Eu fiquei eu não fiz, porque eu disse assim, mas esse gap aqui tá estranho, daqui a pouco embola isso aqui, dá uma queda. Eu disse, eu não vou pagar stop hoje, que é sexta-feira e peio. E aí deu 2 operações, deu 2 alvos cravados. Eu disse assim, não vou nem fazer nada, que isso aí já me deixou bravo. Mas, meu pneu, pessoal, quando ele dá essas aberturas assim, ele abriu ali, eu vejo também, eu observei ali que ele ganhou o gap, ele deu aquela rateada e deu a entrada ali, ó, por exemplo, que tu tem a minha recomendação assim, ó, nesse momento, assim, melhor ficar de fora mesmo, dando entrada, ou é melhor... Porque às vezes assim, ó, na abertura ele já foi quinta e foi sexta, ele já deu a abertura e já deu um gain. O que eu estava falando mais antes... E a abertura também eu tenho um pé atrás, eu tô com ela, eu tenho medo, já fiz umas rateadas já. Tem que ser muito rápido. Mas isso aí é uma das 2 coisas que eu queria que vocês observassem. As 2 primeiras operações do dia com o V8, não é sempre, mas quase sempre elas estão indo no alvo. Porque é um momento que o mercado está andando muito para um lado ou para o outro. Tá? Exatamente. Às vezes você não consegue nem pegar a primeira, porque é muito rápido e já vai no alvo. Conto essa aqui do gap, essa aqui não estou contando, não. Estou contando essa aqui. Mas essa aqui de sexta-feira, eu estava acompanhando, daria para ter pego tranquilamente essa aqui. Que ela foi, você podia pendurar se ela andou, ela voltou, passou um calor e depois foi no alvo. E essa aqui também, ó, ela te deu chance de pendurar a ordem, porque ela ficou para cima e para baixo aqui. Você podia ter pendurado a ordem aqui e ter ido lá no alvo também. Então, as 2 primeiras operações, tem um pessoal aí que até fez um grupo. Bom ter falado.
que é para pegar só a primeira e a segunda operação. Eles têm um operacional deles lá, junto com o Pecúnia, tá? Sim. É um operacional que eu criei, passei para dos membros lá, que a gente chama de One Trade. É para você fazer um trade por dia. Pegou, não pegou, sai. E, cara, já teve gente lá com 35 dias de pegar direto sem estopar. Pegando só as primeiras operações. Mas eles têm uma forma de operar lá, não só o Pecúnia, mas eles têm alguns filtros. Depois você pode perguntar lá no grupo e o pessoal pode te incluir. Eu não participo desse grupo, mas é bem interessante. Então, eu tenho observado sempre que as primeiras e a segunda operação e a primeira operação depois das 11h30. Olha aqui foi um exemplo. Se bem que foi sexta-feira, foi payroll. Vamos saber. Mas vamos ver aqui. Isso. Essa aqui, de manhã, a primeira, não foi. Né? A primeira e a segunda não foram boas. Mas se você esperar para 11h30, para entrar aqui, até depois do alvo, você tinha. Se você quiser esperar o branco, ia dar só 1h da tarde. Você tinha chegou até, você pode até considerar que chegou perto do alvo aqui. Né? Então, as operações, as duas primeiras operações do dia e a primeira depois de 11h30, eu acho que dá para fazer meta muitas vezes. Cara, é outra coisa, não é esperar o alvo, não. É fazer o que você está fazendo, é proteger 4 pontos, protege meio. Isso. Andou, você vai buscando, tá certo? Mas muito bom, Glauber. Parabéns aí pela sua dedicação aí. Espero que continue dando certo. Não, tá dando certo. Até assim, que nem teve no grupo, assim, um rapaz que observou, acho que teve um dia difícil ali, teve um dia de loss, ele comentou e tu fez uma análise, né? Até por isso que eu abri outro layout ali e já estou deixando outra estratégia mais suave, no caso do V6, ele comentou a respeito assim, quem tomou um stop ou 2, por exemplo, e viu que o mercado está direcional, opera um menos agressivo. Menos agressivo, poder... exatamente. E aí eu tenho colocado isso. E uma coisa assim foi bem interessante, assim, a respeito da interpretação. Tu pode voltar na sexta ali, por favor, no gráfico? Aqui era a sexta. Isso, aquela sexta, a sexta agora, essa sexta agora. Essa tá aqui. Isso, foi bem assim, olha só, eu vou fazer a minha análise ali. Quando ele deu aquele segundo alvo, ele já estava testando a resistência do dia. Aí ele deu um falso rompimento, deu um topo duplo e depois deu um topo triplo. Isso é umas características, até eu passo do dólar. Topo duplo, topo triplo. Não foi, tende a dar uma reversão. Aí, só que é o seguinte, entrou o peiro. Aí eu disse assim, nossa, esse momento de volatilidade é uma loucura. Às vezes nem o stop não pega. Aí a minha leitura, ele deu a parte de compra, eu disse, não é compra. Para mim, eu só entraria em venda ali. E a venda deu certo. Só que foi um momento de alta volatilidade, então eu preferi nem arriscar. Melhor não entrar. Até bom observar, eu uso muito a linha do ajuste. Se, por exemplo, ele dá uma venda aqui, aqui no... Tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Essa linha amarela, pessoal, é a linha do ajuste. O Pecúnia deu uma venda aqui acima da linha do ajuste. Eu evito fazer essa venda aqui, tá? Porque aqui vai ter defesa. Até andou até uns pontinhos aqui, mas eu prefiro não entrar. Deu 7,5. Depois ele fez uma compra acima do ajuste, que também não andou, tá? 3 pontos só. Mas olha como ele ficou costurando aqui. Eu até estava lá no grupo e disse, ele está costurando o ajuste. Depois veio de novo, deu outra compra acima do ajuste, deu 8 pontos. Aí foi a hora do play. Puta que pariu. Tá? Bom, beleza, Glauber. Muito obrigado pela sua participação. Vou continuar aqui as perguntas aqui. Onde eu parei? Nuvem preta. Caleb, nuvem preta e zona neutra não é que ela seja uma zona neutra. Ela é considerada uma zona de suporte das outras cores, tá? Suporte ou resistência, tá? É quando ela está virando da verde para vermelha, ou da vermelha para verde. Então, eu tenho ela mais como um suporte, ou resistência, para passar. Célio, onde coloca o book? Onde vejo as corretoras? Cara, o book você vai aqui, no Profit, livro de ofertas. Você clica. Ele não vai estar agora porque o dólar não tem. As corretoras, você vai ver no Times and Trades.
Amanhã você bota Times and Trades. E aí você vai ver aqui as operações que vão sair. Deixa eu só colocar as abas aqui. E aqui você vê o saldo das corretoras. Corretora, o volume financeiro e o percentual de cada uma. Não está, o mercado está fechado, não está aparecendo nada, tá? E o book do mercado futuro, ele não é como o book de um mercado à vista, que as ordens ficam de um dia para o outro. Vou mostrar aqui o book da Magalu, por exemplo. Ele não carregou. O Profit está carregando, mas aqui deve ter. Se vocês colocarem aí, onde vocês baixar, pode ter algumas ordens aqui. Tá? Não sei quando ela passa por... Deixa eu ver se essa aqui, os Minas tem. Nenhum está mostrando. Mas aqui vai mostrar para vocês. O book, então, você bota aqui, ó, nesse azul. E o Times and Trades no TT para você poder ver as corretoras. Ok, Célio? Eric, certo, sabe, teve dias que parece que escolhi só essas falsas para entrar. Acontece. Aí eu falei até como o Glauber disse ali. Levou 2 stops, 3 stops seguidos, cara, talvez não seja o seu dia. Para não entrar numa loucura e devolver tudo que ganhou. Vai fazer outra coisa, volta no outro dia. E as médias do Carlos ajudaram muito a fazer esse filtro. Sim. Como eu digo, os filtros são bons. Algumas vezes tiram de stop, mas tiram de gains. Mas a média do Carlos aí está ajudando muita gente. Beleza. Continue, se está dando certo com você, cara, continue. Não mude o operacional que está dando certo. Isso é um erro que eu vejo muita gente fazer. Está um operacional aí do Carlos ganhando todo dia. Aí todo mundo faz a operação do Carlos. Um dia, o operacional do Carlos vai perder. Porque uma coisa é certa. Tudo no mercado um dia perde. Aí você abandona. Aí você não volta. Quando é no terceiro, quarto dia, começa a dar certo de novo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias. Então, pessoal, aprende um operacional e mantém ele. Fica só nele. Usa só aquele método. Não fica todo o tempo trocando, porque toda hora vai ter uma dica de uma média, de um ajuste, de um VWAP, de um indicador qualquer. Mas isso aí, cara, vai dar certo durante um tempo, vai ter um dia que não vai dar. Não abandona no dia que não der certo. Ajusta quando você estiver levando... Porque talvez vai precisar de alguns ajustes. O mercado mudou, você vai ajustando. Mas não é abandonar e procurar outro. Agora eu estou no do Carlos. Agora, há uns 20, 30 dias atrás, era o do Cássio. O do Cássio, todo mundo do Cássio. De repente, não sei nem se o do Cássio ainda está vencedor ou não, ou deve ter levado algum dia de loss. Todo mundo abandona do Cássio do Carlos. Ou outro na lista. Pessoal, ou vocês têm um método e segue esse método. Esse meu aqui, eu estou desde 2017, eu não mudo. É dólar, o pessoal briga, não, então o índice, cara, eu não quero. É dólar, me especializei no dólar, é um ativo só, é o que me traz dinheiro, e esse aqui eu não quero. Acabou. Não vou ficar buscando ganhar em todos. Cara, para ganhar em um já é difícil, imagina ganhar em 2. Então, tem muito cuidado com isso. Está querendo tirar dinheiro do índice, tirar dinheiro do dólar, que acabam tirando de vocês dos dois lados. Então, vamos concentrar, se especializar em um, ficar bom em um método, parar de estar seguindo 1000 dicas de traders aí que no YouTube tem várias, e não criar o seu operacional. Cria o teu operacional, cara, e vai, dá certo. Alguém até falou no grupo esses dias. Cara, depois que eu passei a olhar só aquilo ali, parece que os movimentos que vai acontecer, eu já vou até prevendo, e é isso mesmo. Você vai sentindo o movimento que o dólar vai fazer. É impressionante isso. Agora, se você ficar nos 2, 3, mudando toda hora, aí o cérebro não acompanha aquilo ali. Vamos lá. Beleza, Glauber, mas a gente conseguiu ouvir bem. Caiu o áudio. Tá normal. Que time frame do TIT melhor para usar com pecúnia? Caleb, o Times and Trades ele não tem time frame, tá? É o fluxo de todas as ordens que estão acontecendo no mercado, tá? Segundo a segundo. Tudo que acontece vai para o Times and Trades. Dá uma olhada lá no grupo. Há poucos dias atrás eu coloquei um link do Kleber Rocha,
de uma aula de nivelamento que ele fez. E lá ele fala sobre isso. Dá uma olhada lá no grupo, nos links você encontra. Tá? Eric, 2 stops eu paro. Beleza, Eric. Caleb, o V4 é melhor a partir do 5R, pois não dá para ver muitas entradas. O R é calculado de acordo com a volatilidade. Tem um vídeo lá que eu mando que vocês podem calcular isso aí. Eu, particularmente, gosto de usar o 5R no dólar. Hoje, por exemplo, calculando da semana, seria no 6R, que eu deveria usar no próximo semana o 6R, mas eu vou permanecer no 5R. Mas é porque eu tenho uma convicção que o 5R é melhor. Já estou acostumado com esse movimento dele. Tá? Mas quando tem... Antes, por exemplo, antes da pandemia, a gente usava o 3R. Tá? Porque o dólar andava menos volátil. Né? Eu tive que ajustar. Mas o R vai de acordo com a volatilidade. Tá certo, Caleb? E sim, o V4 pode ir bem. Aí tem que fazer um estudo se realmente... Bom, Gustavo Bervian. Nas ações, V8 está funcionando tudo muito bem. O pessoal que está operando ações está muito satisfeito com o V8 das ações. Eu parei um pouco de operar as ações, tenho feito minhas metas via no dólar e não tenho acompanhado muitas ações, mas algumas que aqui e acolá eu vejo, elas têm ido bem, muito interessante. Tá? Por exemplo, é o caso aqui, por exemplo, deixa eu ver da Itaúsa, na sexta-feira ela só deu uma operação e foi no alvo, de 0,95%. E qual foi o stop disso aqui? O stop daqui dessa operação seria a mesma coisa, 0,95%, quase 1%. Tá? E foi lá no alvo. Depois bateu no alvo e subiu. Mas está indo muito bem. Inclusive, tem utilizado a configuração para as ações, e aqui nas propriedades do V8 você pode colocar quantos boxes você está aceita de stop. Então, por exemplo, eu uso 2, mas você pode botar nas ações 1,5. Você sabe que as ações, ele vai subir um pouco, aí você tem que mudar aqui também, né? Tem que mudar aqui também para 1,5, para as linhas se ajustarem. O que eu estou dizendo para ele com esse 1,5? Eu aceito pagar 1,5 box depois do branco, antes do branco. Então, ele vai calcular a sua entrada e vai colocar acima do pavio um box e meio. Um box e meio. Acima do pavio do último branco. E vai calcular o seu alvo, tendo como parâmetro isso aí. Então, dá 0,73%, olha como diminuiu o stop para 1,5. E o alvo foi para 0,77. Diminuiu o alvo também. Então, tem muita gente usando no 1,5, tá certo? Mas aí você veja se fica interessante para você. Se eu fosse operar, eu operaria com 2. Eu acho que o 2 me atende bem. Quando bota 2, aumentou aqui, a linha veio mais para baixo. E aí eu tenho que mudar aqui também as propriedades para que a coloração acompanhe as linhas do indicador. Agora coincidiu. Eu não tinha falado sobre isso ainda, foi até bom para a gente fazer essa observação. Tá certo, Gustavo? Acho que você está entendido aí, né? E o Caleb, gostei de usar o 8R com o V8 no IN, mas tem vezes que não vê muita coisa, tem que ser paciente. Cara, aí o índice tem esses dias aí. Pessoal, eu vou... tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria passar para o operacional do ajuste das 4 horas da tarde, para a gente concluir, tá certo? A gente já está quase 1 hora de live. Bom, não sei se vocês observaram aqui na minha... Ninguém respondeu, eu acho que é porque posso prosseguir, né? Não sei se vocês observaram aqui na minha tela, aqui do lado, eu estou colocando esse quadrado preto com esse número aqui, que é o ajuste do dólar do dia, do próximo dia, tá? Esse horário
esse ajuste, ele vai sair às 4 horas da tarde. Deixa eu só diminuir aqui, senão vai... Quando dá 4 horas da tarde, esse número aqui ele passa o dia todo mudando. Quando sai às 16 horas, esse número ele para de mudar. E para que ele serve para mim? Eu sei que o ajuste do dólar, aqui, ó, às 4 horas, vou voltar aqui, às 16 horas, esse número fixou no 5.369,17. Então, eu venho aqui e marco essa reta aqui, ó, 5.369. Para que serve essa reta aqui? A propriedade da resistência. 5.369,17. Não precisa botar 17 não, botar só por... O que é que eu vou fazer depois das 4 horas da tarde? Essa linha aqui é o ajuste do próximo dia. Se você observar, o ajuste, acima do ajuste, a gente só deve fazer compra. E abaixo do ajuste, só deve fazer venda. O ajuste, ele tem uma relevância para mim até 10h30, 11 horas. Até a hora do abertura do mercado americano, a gente tem esse ajuste como relevante. Depois de meio-dia, ele não tem mais relevância, o ajuste do dia anterior. Às 4 horas da tarde, eu já começo a trabalhar com o ajuste do dia que vem. Então, olha o que acontece. Eu boto essa linha aqui e vou observar. Se o pecúlio me der uma venda acima dessa linha, eu não faço essa venda. Porque é uma hora que o mercado movimenta pouco. Essa linha vai servir como um suporte muito, muito forte. E se a mesma coisa ele manda eu comprar abaixo dessa linha, essa linha vai funcionar como uma resistência. Então, por exemplo, na sexta-feira, ele tinha dado uma compra aqui, por coincidência, ele tinha dado uma compra, mas nessa hora dessa compra dele aqui, não tinha saído o ajuste ainda, porque esse box aqui foi às 3h57. Ele só foi sair essa linha do ajuste aqui, ó. Já lá no alvo. Ó, 4 horas quase. 4 horas é aqui. Então, eu não teria entrado nessa compra porque estava exatamente no momento do ajuste, entre 3h50 e 4 horas da tarde. Eu não entro nessa briga. Eu vou esperar. Se ele me aponta uma venda acima disso aqui, eu não vendo. Vamos ver? Teve essa venda, ó. Eu não faria essa venda. Ela foi no alvo? Foi, mas eu não faria. Arriscado. Tá? E acabou o dia. Muitos dias, se vocês observarem isso aqui, aí eu tenho que pegar o ajuste todos os dias e sair olhando com vocês. Isso aqui funciona, você fazer uma operação só, depois das 4 horas da tarde. Deu a compra acima do ajuste, compra, deu a venda abaixo. O que você ainda poderia fazer aqui, saiu o ajuste aqui, nesse horário aqui, e a gente está vendo que essas linhas do alvo estão servindo muitas vezes como suporte de resistência, você poderia arriscar aqui com eu colocaria aqui uns 3, 4 pontos, mais 6 pontos de stop para tentar pegar alguma coisa aqui. Mas era aí uma operação que você teria que avaliar se vale a pena ou não. Esse é um operacional que eu tenho observado quase todo dia, às 4 horas da tarde, e tem me dado 2, 3 pontinhos. Eu faço ali. Digamos, eu fiz R$100 no dia. Vamos dar um exemplo. Eu não vou arriscar R$100 numa operação dessa. Eu vou arriscar 30, 3 pontinhos, 4 pontinhos, tá? Para não devolver, porque eu não vou ter muita chance de recuperar isso depois. E vou para pegar pouco também. Vou pegar ali R$20, R$30, 2, 3 pontinhos e melhorar a minha meta. Agora, eu só faço isso aqui se eu já tiver feito a meta. Se eu não tiver feito a meta até 11 horas, até 13 horas, eu não vou para a operação do ajuste. Porque é um dia que já está difícil. Então, digamos que eu tenho uma meta de R$100 e eu só consegui fazer 80, eu não venho para essa operação aqui. Porque aí está sendo um dia difícil, eu não quero sair muito abaixo da meta. Mas observe isso aí, como vocês devem observar também as 2 primeiras operações do dia. Essas têm dado bom resultado. Tá? Eu acho que
a gente, observando esses horários, operando menos, a gente consegue tirar dinheiro do mercado. Tá? Beno, onde temos acesso a este número do ajuste? É aqui, ó, você vem em ferramentas, previsão do ajuste diário. Aí ele vai abrir isso aqui. Eu coloquei aqui do lado, porque quando você clica no gráfico, ó, ele some. Eu botei aqui do lado do gráfico, porque ele fica por trás do gráfico. E aí eu deixo aqui para ficar vendo. Marcelo, como a gente faz para inserir esse ajuste? É a mesma pergunta do Ben lá, eu já respondi. Bom, como coloco o alarme para quando o V8 indicar uma operação? Eu tenho um vídeo que ensina sobre o alarme, depois eu posso lá no grupo. Mas o alarme é aqui, ó, em ferramentas, gerenciador de alarmes. Aí você vai colocar novo alarme, alarme de estratégia, vai procurar o Pecúnia V8 aqui, escolher o ativo, mudar para o R que você quer, o renco, ele vem para diário, você muda. E eu gosto de botar aqui em ambos, porque lembra quando o box está querendo ficar vermelho ou azul e não completa, ele já dá o alarme ali para mim. Tá? E aí você escolhe o som aqui. É bem simples configurar o alarme. Depois eu posso passar o vídeo lá com mais calma para a gente não ficar prolongar muito aqui. Sério, isso somente no dia e no outro dia de manhã, isso vale para a abertura do dia seguinte. Esse ajuste é o que vai ser utilizado no dia seguinte, tá? Por exemplo, na segunda-feira, o dólar vai estar ajustado no 5,369. E aí ele vai servir até as 15h50 do próximo dia. Tá certo? Mas aí eu já sei qual é o ajuste do próximo dia, olhando nessa ferramenta aí. E outra ferramenta que eu queria que vocês observassem muito, o pessoal que está começando, é essa ferramenta, mais ferramentas, frequência de mercado. Aqui, ele vai te dar uma posição de quanto o mercado está te dando de pontos. Por exemplo, aqui eu tenho uma frequência de 11 pontos, isso aqui no dia, o dólar já tinha dado 113 pontos, entre a máxima e a mínima. Ele calcula aqui uns 10% de frequência e aqui 50% da frequência. Então, se eu quisesse fazer scalping, eu ia buscar entre 5,5 pontos e meio. Tá? E a meta do dia seria 34 pontos. Fazer 7 scalps de 5 pontos para fazer a meta. Isso aqui vai mudando ao longo do dia. Tá? E aí é muito interessante vocês verem, porque às vezes vocês estão querendo pegar muitos pontos, mas o mercado só está te dando 4, 5. Você quer pegar 10, vai ficar levando stop toda hora, devolvendo dinheiro para o mercado. Tá? Então, ferramentas, mais ferramentas, frequência de mercado. Eu olho muito isso aqui no começo do dia, para me dar uma ideia do que eu devo buscar no mercado. Tá ok? Pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição aí. Podem perguntar, abrir o áudio. Se não, eu queria depois... eu queria ter falado mais aqui sobre as ações também, que está bem interessante. Eu vou, a partir dessa semana, começar a olhar mais as ações e fazer um vídeo para vocês, atualizando aquele vídeo das ações que eu tenho lá para vocês e mando lá no grupo, no YouTube, porque a ação é um negócio bem interessante para quem não está conseguindo tirar dinheiro no mercado futuro. Você pode ter certeza. E quem está operando a ação, acho que o Rodrigo, que está sempre lá no grupo mostrando, cara, está muito feliz com o V8. Marcelo Goulart, existe uma forma de ajudar as melhores ações? Uma forma de encontrar as melhores ações? Cara, é assim, ó. Lá no vídeo eu até mostro, mas você vem aqui na grade de cotações. Deixa eu abrir aqui a grade de cotações. E você coloca em ordem aqui a quantidade de negócios do dia. Por negócios ou por volume financeiro. E pega as 10 maiores. Essas maiores aqui, 10, 15 maiores, que
tem um volume financeiro grande e que tenha muitos negócios, porque não adianta também o cara ter um volume financeiro grande e ter poucos negócios no dia. Tá? Como essa aqui, por exemplo, ó, a Natura, 209 milhões, mas só teve 17 mil negócios. Enquanto a Cielo teve 211 milhões, quase o mesmo valor dela, mas teve quase o dobro de negócio. Entre as duas, eu preferia operar a Cielo, porque essa outra aqui, ela tá com poucos negócios no dia. Então, você pega essa grade aqui, você encontra as 10 melhores, coloca na tua tela e vai trabalhar. E assim, procura ações que estejam assim até R$30, R$40, porque tem operações muito caras, R$78, R$66, você precisa de uma alavancagem, um valor maior para poder operar, porque no mínimo em ação você vai operar 100. Tá? Então, procura assim até R$30, mantenha R$1.000 para cada R$10.000 de ação que você vai operar, igual como você faz no dólar. No dólar você bota R$1.000 para operar um mini contrato. Então, a ação, você começa assim, você coloca R$1.000 para operar R$10.000 de ação. Então, se uma ação custa R$10, o máximo de papel que você vai comprar nela são 1.000. Se você só tiver 1.000. Se você tiver 2.000, você pode comprar 2.000 ações. E aí vai fazendo 1 para 1. E aí você consegue alavancar sem muito risco. É um risco menor, a metade do índice. O dólar é muito caro, a alavancagem é caro mesmo. $10.000, o dólar R$5, você está mexendo com R$50.000. Aqui nas ações você pode mexer só com 10.000. Arrisca menos. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso bem calmo, tá? Para a gente não se entender muito. E sim, a ação é mais direcional, anda mais tranquilo, Célio, e a gente tem tido bons resultados. Até tem um apelido lá que a gente chamava Magalu, uma época dessa, estava dando tanto, o pessoal chamava de Mãe Galu. Tá? Só que as ações, agora eu vou dar uma observada no V8, mas a gente usava antigamente a V4 para operar a ação. Tá? Olha a Mãe Galu aqui, quanto deu aqui, ó. 1,13%. Aqui deu um stop. Sexta-feira. Tá? Na V8, ela deu um alvo, deu 3 stops aqui. Aqui eu não gostei, não. Tá? Mas, e para encontrar o R das ações, você divide o valor dela por 5. Para encontrar, por exemplo, ela está R$25, você divide por 5, dá 5R, para você encontrar o R mais próximo. Aí você dá uma olhada, um R para cima, um R para baixo, para ver qual é que está mais bonito. Porque às vezes você só divide, mas ele vai cair no R que não tem muita... Ele é um ativo que não tem muita volatilidade, ele não vai nem andar. Aí você vai ter que ajustar um pouco mais. Puxa, cara, eu esqueci de falar do Thor. Tanta coisa aqui, mas vamos rapidinho aqui. Cara, o Thor, a maior diferença dele, bom, ele tem um jeito dele de calcular diferente do V8, tá? Totalmente diferente. Ele é agressivo também, só que você consegue programá-lo com alguns filtros que vem nele, tá? Usa um fator de risco, que é um número que pode variar de 100 a infinito, 10.000, 50, 200. Você coloca um fator aí para melhorar as entradas dele ou deixar mais conservador. E os filtros de VWAP, se você quiser fazer só compra acima da VWAP, só venda abaixo da VWAP, para o ajuste a mesma coisa. Uma média. Esses 3 filtros para você fazer. No vídeo anterior, da live anterior, eu falei bem do Thor, deixei bem explicado. Eu vou passar o link, você dá uma assistida lá para não ficar muito longo esse aqui. E o azul é só para as cores de alta ficarem azul. Olha aí no dólar que ele fez na sexta-feira. O Kaká Gamer, que é fã do Thor, ele só opera o Thor. E o cara está muito satisfeito. É um bom indicador. Tá? Excelente indicador. Não tenho nada a falar do Thor. Agora, quando não tinha o V8, que era muito agressivo, o Thor, ele, por exemplo, pernadas que o V6 perdia, o Thor não perdia nem a pau. Aqui. Tá? Então é isso, meus amigos.
Eu vou encerrando aqui. Tenham todos aí um bom final de domingo, início de semana aí excelente, com muito cuidado, com muito sempre gerenciando o risco, tá certo? E a gente se encontra lá no grupo do Telegram. Depois eu vou subir. Sim, pois não? Só um minuto, tá? Antes deu uns bug aqui, agora voltou aqui, eu consegui me reconectar, tá? Não, hoje só uma pergunta, por exemplo. Sim. Então, basicamente, que nem eu sou uma pessoa que eu busco bater minhas metas ali, por exemplo. Tô que nem você comentou assim, eu estou focado no dólar mesmo, não quero ser bom numa coisa só, não preciso ser bom em. Quero focar no dólar, gostei, me identifiquei pelas características, pelo direcional. E assim, eu sou uma pessoa que eu sempre eu gosto de bater as metas mais cedo e desligar o computador, extremamente disciplinado com isso e ver minha vida. Mas assim, então, no caso do V8, as duas primeiras operações do dia eu tenho que ficar bem atento e depois das 11h30, é isso? São os melhores. Cara, isso aí são os horários que eu opero, tá? Eu opero entre 9 e 5. E quando eu opero abertura, se eu não fizer leilão, aí eu começo às 9 e 5, vou até às 9h30, 9h40. Muitas vezes a minha meta é bem pequena. Eu faço minha meta rápido porque é pequena, mas foi o que deu certo comigo. Tá? Beleza. Vou lá e depois eu vou ver a abertura do mercado americano, 11h30. Eu fico na tela. Quando vocês me veem muito calado no Telegram, é porque eu estou operando. Porque na máquina que eu opero não tem o Telegram para não tirar a atenção. Tá? Não, mas até quando eu tô operando, independente, eu nem olho o grupo. Meu celular até desligado para não tirar minha atenção. Pois é, mas... eu acho que atenção máxima. Tá? Isso, exatamente. O celular nem fica lá na cozinha. Mas assim, em relação, por exemplo, ao V6, assim, que eu tô observando. Então, já que tu comentou que o V7 ele é muito próximo do V8, então, assim, no dólar, uma estratégia depois, assim, vamos supor, do V8 mais agressivo, se a pessoa quiser pegar um movimento um pouco mais direcional, é a V6. A V6 ela é mais conservadora. Isso, é a mais conservadora para o dólar, né? Eu não uso ela em outros. Em ação. Não. Sim. Agora, é que eu recebi o link ali, tipo, a V4. A V4, ela tem para o dólar e índice também. E a V6, né? Não. É porque assim. Por que esse nome Pecúnia Índice V4? É porque eu fiz os estudos da V4 em cima do gráfico do índice. Vai servir só para o índice? Não, você pode botar no dólar também para ficar o modo conservador. Tá? Tranquilo. Pode usar no dólar, pode usar no índice, como pode usar nas ações. Okay. Um detalhe. Procurem aí depois o milho, para vocês verem como é interessante operar o milho também. Já ouvi falar. Tá? Mas vamos lá. Então, o Pecúnia Índice V4 é porque ele foi pensado, não é que ele foi estudado para o índice, pode ser utilizado em qualquer ativo. O dólar V6, dólar V7, dólar V8 é mais para o dólar, mas se você for colocar ele no índice, o índice, que é um ativo muito volátil, vai ficar muito agressivo. Mas o pessoal está usando a V8 aí no índice e todo dia é meta, é gain, e estão dizendo que eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Ótimo. Graças a Deus. Que está acontecendo para vocês. Eu não me encanta. Para mim, o índice é um canto da sereia. Isso aí mesmo. Eu tenho essa mesma. Tá, ô Gil, para finalizar aqui também não quero te prender mais. E, por exemplo, assim, tá. Estamos agora com o V6 na tela, $1, certo? Sim. Tá. Por exemplo, aquela entrada ali, ó. Naquela. Ele tava o box. Ele tava. Ali entre as 11 horas ali. 11h08 ali. 11h08. Ele coloriu o box vermelho. Deixei, por exemplo, a ordem pendurada. Pegou a ordem. Abaixo. Pegou. O stop é técnico ou é 2 boxes para cima? Só para mim saber o posicionamento para calcular minha gestão. Cara, 2 boxes para cima do branco. Sim. Pelo menos. Nesse caso, valeria um stop técnico ali? Cara, você tá vendo que tem um topo aqui, né? Isso. Acima do topo, Simão. Aqui. Isso. Tá? Beleza. Tá. Mas aí ficava 12 pontos de stop. Aí eu não quero pagar 12 pontos de stop. Pô, vou botar dois boxes para cima. Era 7, 8. Tá? Beleza. Mas o stop mesmo, pela análise técnica, seria no topo anterior. Ou até aqui, ó. É verdade, tá. Não, né? Porque aí você estava totalmente protegido, mas estava dando 15 pontos de stop. Mas daí já é um pouco mais pesado. Mas se você conseguiu ver esse topo aqui e colocar aqui, tá? Não é errado colocar aqui. Mas realmente 2 boxes para cima.
o V6 ele não tem, não aponta o ganho e o loss. Sim. Então tá, Gil, tranquilo, muito obrigado. Bom tu ter falado isso aí, porque, por exemplo, eu já sou um cara que o bate meio pé atrás com a abertura ali, né? Mas já sabendo que a gente tem uma ferramenta, tem uma análise ali, eu vou começar a ficar mais atento a essas duas primeiras e perto das 11h30 ali, né? Perfeito. Ok, muito obrigado. Então, agradecer a participação de todos. Mais uma vez, um bom final de domingo e até amanhã. Tchau.